oração encontro calma, na oração encontro paz. Alô, caros irmãos e amigos, você que está me acompanhando, Primeira Igreja Batista em Éden. Ontem nós começamos esse estudo, Combate ao Estresse. Nós vamos estudar o Salmo 23. Eu disse que nós vamos fazer isso em 7 semanas. Tem nada a ver com numerologia. São 7 semanas. E nessa primeira semana nós vamos estudar o remédio de Deus para a ansiedade. Nós vimos ontem que a ansiedade é improdutiva, irracional e prejudicial. Então a ansiedade é desnecessária. Você não precisa da ansiedade. Tá? E ninguém ansioso de nascença. Ninguém nasceu ansioso. É claro que a ciência vai nos dizer que durante a gestação a criança já pode ter alguns prejuízos e ela pode nascer com algumas tendências. Mas a ansiedade, de fato, ela vai ser adquirida, ela vai ser aprendida durante a vida. Se ela é aprendida, ela pode ser desaprendida. Então, se você aprendeu a viver uma vida ansiosa, você pode desaprender a ter essa vida ansiosa. No Salmo 23, que eu disse que nós vamos estudar, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu não preciso temer a pobreza, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso temer a solidão, porque Ele está comigo. Eu não preciso temer meus erros, porque Ele me guiará por caminhos de retidão. Eu não preciso temer o fracasso, porque Ele restaura a minha alma. Eu não preciso temer o futuro, porque a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não preciso temer a morte, porque habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Ontem eu disse que nós vamos estudar nesta semana sobre esse tema, o combate ao estresse, e então nós vamos ver aqui o remédio para a ansiedade, e hoje nós vamos ver a primeira cápsula. Então, como se você estivesse tomando um remédio, hoje a primeira cápsula. A primeira cápsula, confiar em Deus. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37, verso 5. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se creio nisso, não fico ansioso. Se creio nisso, não fico ansioso. Você vai dizer assim, mas pastor, eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus e eu fico ansioso. Claro, Davi também ficou ansioso. Claro, Jesus também ficou ansioso. Ele suou gotas de sangue naquela noite que ele sabia que ia ser preso e morrer naquela cruz. Jesus também gritou naquela cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Então, ficar ansioso não é um pecado. Mas para a nossa própria saúde, nós precisamos vencer a ansiedade. Nós precisamos aprender a viver a ansiedade. Então, você pode perguntar, mas como? Como assim? Como eu posso entender isso? Como eu posso entender isso? Você precisa saber o que os pastores fazem com as ovelhas. E Davi sabia isso. Ele sabia disso. O pastor sempre supre as necessidades das ovelhas. O pastor, ele leva as ovelhas ao pasto, ele providencia alimento, então o pastor provê alimentação para as ovelhas. O pastor protege as ovelhas, ele as defende contra o inimigo. Jesus veio aqui e ele disse que deu a vida e dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor guia, ele mostra o caminho, e o pastor corrige, ele disciplina e corrige. Então Deus promete fazer essas 4 coisas se você confiar nele e o receber como Senhor e pastor da sua vida, da sua alma. Deus está dizendo, eu te suprirei, eu te protegerei, eu te guiarei e eu te corrigirei. Então ele promete suprir, proteger, guiar e corrigir os nossos problemas. Isaías 40, verso 1 diz assim, como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuida do seu povo. Assim ele cuida do seu povo. Deus está dizendo, farei isso se me deres o privilégio de ser o seu pastor. Deus está dizendo, se você me conceder esse privilégio, eu vou conduzir você. Eu vou te guiar, eu vou te proteger e eu vou então também te corrigir quando necessário. Em Filipenses 4, verso 19, a palavra de Deus nos diz, o meu Deus suprirá
todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Não significa que Deus vai fazer todas as suas vontades. Ele não disse isso, que vai fazer todas as suas vontades. Há diferença entre necessidades e vontades. Há muita diferença. Deus está dizendo, suprirei todas. É interessante que ele não diz assim, olha, eu penso em suprir as suas necessidades e talvez eu vá supri-las. Talvez, quem sabe, eu vá conseguir suprir. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, eu suprirei todas as suas necessidades. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Então ele cumprirá porque o seu caráter está em jogo. Deus cumpre a sua palavra porque o nome dele está em jogo. O caráter dele está em jogo. Então ele precisa cumprir. Ele precisa cumprir. E ele cumpre o que promete. Em Números capítulo 23, verso 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus cumpre o que promete. E se ele promete suprir todas as necessidades, ele vai suprir. Então, qual a abrangência dessa palavra todas aqui? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Qual a abrangência dessa palavra todas? Todas significa contas, significa prestações, significa necessidades espirituais, necessidades materiais. Todas significa saúde física, relacionamentos quebrados, direcionamento. Então, ele suprirá todas as necessidades. E eu e você, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Então, se Jesus é o meu pastor, a ansiedade, ela se torna improdutiva, irracional, prejudicial, ela é desnecessária. Você não precisa ficar ansioso. Eu não preciso ficar ansioso. Ficar ansioso é incredulidade. É dizer que Deus não vai fazer o que prometeu. Você está desacreditando em Deus. Ele prometeu suprir e você não crê. Aí você fica ansioso. Ansiedade é pecado. É pecado ficar ansioso. Então, eu disse antes que não é um pecado drástico ficar ansioso, porque às vezes nós somos levados a uma ansiedade. Mas quando você sabe que isso é desacreditar em Deus, então você sabe que não pode agir pecaminosamente, não pode ficar ansioso. Então, como Deus se torna o seu pastor? Deus não é pastor de todas as pessoas. Deus não é pastor de todas as pessoas. Ele só é pastor daqueles que o recebem como Senhor. Nós vamos comentar isso nos próximos encontros. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se ele não é meu Senhor, ele não é meu pastor. Ele é meu pastor em decorrência de eu tê-lo aceito como meu Senhor. Por isso diz, o Senhor é o meu pastor. Isso é muito caro para mim. Isso é muito importante para mim. O apóstolo Paulo pergunta logo de cara, quem és, Senhor? E Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Que queres que eu te faça, Senhor? E o apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Primeiro, você tem que crer nele como Senhor. Então, creia nele como Senhor e pastor. E tome essa cápsula da confiança em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. Vamos orar? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu quero glorificar o teu nome por este salmo tão lindo que fala tanto ao nosso coração e que tem tantas lições para as nossas vidas. Pai, eu peço pelas pessoas que estão me ouvindo, me acompanhando, peço a tua bênção sobre elas. Eu peço, Pai, que o Senhor as abençoe de tal forma que todas elas, todos nós, possamos nos sentir ovelhas do teu pastoreio. Possamos ter a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, de que nós estamos seguros nas tuas mãos e que nós não precisamos nos preocupar, mas que saibamos também que se nós falharmos, o Senhor vai nos corrigir. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. Eu peço a tua proteção sobre as pessoas que estão me ouvindo. Eu peço a tua proteção sobre a primeira igreja batista em Éden, os teus cuidados. Pai, nos livre, Pai, desse vírus. E eu te agradeço por aqueles que já estão curados e já voltaram a trabalhar. E aqueles que estão infectados, Pai, cure-os, Pai.
Pai, abençoe a nossa igreja. Abençoe a nossa igreja. E abençoe tantas famílias que estão enlutadas, Pai. Enxugue as lágrimas, conforte-os. Sopra as necessidades de cada um. E nos abençoe. Mais uma vez eu te peço, enquanto estivermos estudando o Salmo 23. No nome santo e doce de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Agora tenha o seu momento de oração. Fale com Deus. Ore pela sua família. Ore por você. Ore pelo nosso querido Brasil. Agradeça a Deus por aqueles que estão sendo curados e peça a Deus conforto por aqueles que estão enlutados e que ainda estão enfermos. Ore agora. Fale com Deus em nome de Jesus. Amém. Orar a Deus.